Salve pessoal, Washington Alves aqui falando, e hoje eu quero trazer para vocês um tema muito importante, que é o parasita do transporte de cargas. Esse tema ele é muito importante e você vai ver que ele se encaixa bem com tudo que acontece no ramo da logística, principalmente na parte operacional. Aí eu digo em relação a motorista, agregado, contratação, subcontratação, chamar um parceiro para poder trabalhar, para poder finalizar o serviço de entregas para você. E eu vou iniciar contando uma história. E de cara eu já quero que você pense no seguinte: a intenção desse vídeo é você identificar se você tem sido um parasita ou, com toda certeza, você vai parar para poder pensar em alguém que é um parasita próximo de você. Olha bem, olhando aqui no Google, a gente tem aqui, ó, parasita, disse, de ou organismo que vive de e em outro organismo, dele obtendo alimento e não raro, causando-lhe dano. Eu fiquei pensando sobre esse tema, se estava pesado demais, mas a verdade é que não está. O significado do nome tem tudo a ver com o que acontece aí no mercado, e a minha intenção é melhorar tanto a performance do agregado, quanto de quem está começando agora, quanto do representante de cargas, quanto do distribuidor, sabe? Do embarcador. A minha intenção é melhorar a performance dessa galera aí. A história é o seguinte, e ela aconteceu comigo. Eu precisei de pegar uma encomenda de um cliente que me pediu para fazer uma coleta em determinado lugar. Vamos chamar esse local de ponto B. A coleta, na verdade, era uma entrega. A entrega era nesse ponto B. Imaginem comigo, era nesse ponto B. Esse ponto B é um interior pequeno. E ele fica a 80 quilômetros de um ponto, vamos chamar ele aqui de A. Cidade polo, que eu falo, é cidades grandes. Vou dar um exemplo. Governador Valadares, uma cidade grande, interior aqui de Minas Gerais. Governador Valadares é uma cidade grande, tem veículo para lá todo dia, tem caminhão descendo e subindo todos os dias praticamente. E essa cidade que eu denominei de ponto B, ela fica exatamente 80 quilômetros dessa cidade. E eu participo, como é de praxe aí, que mexe com logística, de vários grupos de transporte de cargas. E eu coloquei lá no grupo assim: quem estiver indo para a região de Governador Valadares, isso é só um exemplo, que o acontecimento não foi nessa cidade. Governador Valadares, quem estiver indo para essa região, por favor, me chame no privado, pois eu tenho um serviço para essa região. E meu WhatsApp tocou ali, umas 4 pessoas me chamou falando que estava vindo para lá. E eu expliquei, mandei um áudio explicando: olha, para todos eles, eu tenho uma entrega no ponto B para fazer, que fica a 80 quilômetros de Governador Valadares. Já que você vai estar indo para Governador Valadares, quanto que você me cobra para poder ir até esse ponto B, já que o seu veículo já está nessa região ou vai estar? Essa pessoa, na verdade todos eles, cada um me deu seu preço, e eu acabei fechando com o primeiro cara que me chamou. O valor do frete dele nem estava mais barato, mas é uma pessoa que eu já fez um serviço para mim antes, recente, mas já tinha feito, então eu dei credibilidade para ele.
Ele, já tendo todas as informações em mãos, estava tendo atitude de parasita. Ele não prestou atenção no que eu solicitei, deu valor e sumiu no mapa. Porque ele estava com atenção em outras coisas também. Movimentação do grupo. Ele era o administrador desse grupo. Detalhe muito importante. Ele era o administrador desse grupo. Por isso que fortaleceu mais ainda eu fechar com ele. Ele pegou minha carga, eu fiz a entrega para ele. Fechamos o acordo. Vou te pagar X% agora. Não lembro se foi 50% ou 70%. Vou te dar X% agora. X% quando você retornar com o comprovante para mim. Quando chegou no dia de fazer a entrega, ele me mandou uma mensagem assim: ô Washington, sua entrega não é em Governador Valadares, não? Aí eu, opa, primeiro, já comecei a pensar. Esse cara não prestou atenção na primeira informação que eu passei para ele. Ele deu preço sem saber qual era a cidade. Foi para Governador Valadares e já começou a me comprometer, ou seja, eu não ia chegar lá para poder fazer a entrega, eu ia chegar atrasado. Por que que ele fez isso? A atenção dele estava no WhatsApp. A atenção dele estava conversando com outras pessoas. E aí depois eu fui descobrindo. Porque quando deu a merda toda, desculpa falar com vocês assim, mas foi isso que aconteceu. Outros agregados que prestaram serviço para esse cara foram me falando algumas coisas que eu não estava ciente dele. Ele pega a minha carga e fala que vai entregar lá por preço X. Aí ele pega a carga de outra pessoa e vai para lá entregando a preço Y. E pega a carga de outra pessoa e vai entregando lá ao valor de X. Até aqui não tem importância nenhuma. A grande questão é que ele não trata as coisas com transparência. O que é transparência? Ô Washington, oi. Eu vou estar subindo para lá, só que eu não vou estar subindo só com sua carga. Eu trabalho com fracionado. Eu vou subir com a sua, de fulano, de ciclano e de Bertrano. Eu tenho uma empresa, eu tenho meu CNPJ, eu emito nota e tudo mais. Ele não foi transparente. E outro ponto também que eu percebi que faltou por parte dele é que ele, além de não ser transparente comigo, ele não prestou atenção no endereço, que a entrega não era em Governador Valadares. Ele tem mania de colocar outras pessoas que eu, como embarcador, confiei nele. Eu acreditando que seria ele. A minha gerenciadora de risco estava com os dados dele para fazer o transporte. E ele passou a carga para terceiros. Qual que é o grande problema disso? É que ele passando a carga para outra pessoa para fazer, sem antes comunicar comigo, ele está colocando a carga em risco e se acontecer alguma coisa o seguro não vai cobrir. Porque é ele que está mencionado lá na PGR. Ou seja, ele não tem ciência daquilo que ele está fazendo. E ele acaba colocando o meu cliente em risco, eu em descredibilidade com o meu cliente. O risco, se acontecer alguma coisa com a carga, quem vai pagar vai ser eu. E vou te falar uma coisa, o mercado tá assim de parasita no meio da logística. Assim de parasita. E são pessoas que se acham os espertões do mercado.
Sabe o que acontece? Quando eu descubro, eu sou o transportador, quando eu descubro uma situação dessa, eu já penso comigo o seguinte: cara, eu vou contratar, vou comprar mais carro, vou colocar, aumentar minha frota e no contrato agregado nunca mais na minha vida. Problema número 1. Ou seja, já atrapalha os agregados. Você que tem sua Fiorino, sua Van, e que seu ganha-pão é isso, o parasita já começa a te atrapalhar aqui porque ele está queimando seu filme também, indiretamente, por causa dessas faltas de responsabilidades. Ou seja, ele atrapalha os agregados, porque ele coloca na cabeça do transportador que mexer com agregado não vale a pena, é muita dor de cabeça. Então acaba fechando porta. Quantas empresas já não fizeram isso para não ter mais nenhum tipo de dor de cabeça com parasita? Ele foi lá e comprou um caminhão novo, comprou uma Fiorino nova, comprou uma van nova, contratou um motorista para poder melhorar a qualidade do seu atendimento com o seu cliente. E o seu cliente não ficar em descrédito. Conheço muitas transportadoras que fizeram isso. E tem transportadora que ainda fala só, eu não contrato agregado nunca mais na minha vida. O problema número 1, o parasita ele arruma problema para ele, e ele arruma problema também para o transportador, e arruma problema para o parceiro dele, porque o transportador já não quer mais contratar nenhum tipo de agregado. O outro problema que esse parasita arruma é com quem está começando a mexer com carga agora. Quem está começando a mexer com carga agora, e ele conhece um parasita, ele vai começar a ter o mesmo comportamento do parasita, porque a primeira carga deu certo, aí ele lucrou um dinheiro. A segunda carga deu certo, ele foi lá e lucrou mais dinheiro. O grande problema não é o cara ganhar o dinheiro. O grande problema é o processo de como que é feito. Tá me entendendo? O parasita, ele não tem noção nenhuma de gerenciadora. E ele já acha que ele é uma transportadora. E aí quem está começando agora vai na onda do parasita, ele se torna um parasita também, porque ele vai repetir nesse processo. E vai queimando o mercado. E tem outra. Quando dá um problema na metade do caminho, o parasita não assume a responsabilidade. Se o transportador vira e fala assim, aqui, não vou te pagar porque você arrumou um problema para mim, eu estou em descrédito com o meu cliente, a carga não vai chegar lá, você passou a carga para outra pessoa, você não me falou nada, e para você acha que está tudo normal, eu não vou te pagar o restante do frete, não. O parasita vira para essa outra pessoa que ele passou a carga e ainda fala com a outra pessoa aqui, eu não vou te pagar porque eu tive um prejuízo, essa transportadora aqui me deu prejuízo. Ele ainda fala desse jeito, eu não vou poder te pagar o restante. Ou então segura e depois eu te pago, mas na verdade ele nunca te paga. Essa é a verdade. Mas voltando aqui para a história, eu mostrei para esse parasita todas as nossas conversas no WhatsApp. Porque ele, olha aqui, cara, olha, te mostrei onde que era entrega, o endereço, peso, a quantidade de volumes, as medidas, te mandei foto. Como que você tá falando comigo que eu falei que a carga seria para Governador Valadares? Ele falou assim, não, você mandou lá no grupo, quem tivesse em Governador Valadares, tal, tava na minha cabeça o Governador Valadares. Eu falei assim, cara, região de Governador Valadares. Por quê? Porque é a região próxima desse ponto B. E quando você me chamou no particular, eu te expliquei que a entrega não era em Governador Valadares, era num ponto B. E você me respondeu com valor, tá tudo aqui. Resumindo, ele falou comigo que a entrega ia ser meio-dia. Ele chegou lá às 18 horas. Por que ele chegou lá às 18 horas?
porque já era para ele ter saído de madrugada para poder ir para a região de Governador Valadares, e ele não foi. Ele pegou uma outra operação na parte da manhã em Belo Horizonte e atrasou tudo. E ele havia falado comigo que meio-dia estaria fazendo a minha entrega. Então ele entregou lá 18 horas. Na metade do caminho ele me mandou foto falando que a estrada era um buraco, que a estrada era muito ruim para poder ir para esse ponto B, que ninguém ia naquela região. Aí eu fico perguntando o seguinte, desde o primeiro contato, quando eu enviei para ele o endereço, já não era para ele ter verificado como era essa rota e pesquisado sem antes de vir passar o preço? Ele não fez isso, ele nem se preocupou. Eu falei com ele, cara, você já devia ter feito isso, que eu te mandei o endereço. Ele me tratou, nesse dia ele fez a entrega. Eu fiz o depósito para ele do restante, eu nem esperei ele me trazer o comprovante. Assim que ele fez a entrega, eu identifiquei o valor que ele falou que era e depositei para ele o restante. Sabe o que ele fez? Depois de ter chegado lá atrasado, ele me excluiu desse grupo e ainda me bloqueou no WhatsApp, sem falar nada. Algumas pessoas desse grupo que puxa a carga aqui comigo, na Log Brasil, fizeram contato comigo por telefone perguntando assim, ô Washington, por que ele te excluiu do grupo? Eu virei para ele e falei assim, olha, cara, nem eu sei, porque ele atrapalhou toda a minha operação, atrasou tudo, me passou preço e nem sabia aonde ele ia fazer a entrega direito. Ele descumpriu tudo que nós combinamos e ele ainda me excluiu do grupo dele. Eu não faço questão nenhuma de estar no grupo de um cara que tem esse tipo de comportamento. Aí outras pessoas perguntou para ele, por que você excluiu o Washington? O Washington tem muita demanda. E ele paga certinho e tal. O que aconteceu que você excluiu o Washington? Ele falou para os meninos que era preço justo. Ou seja, além dele atrapalhar todos nós, ele ainda sai te defamando. E nem senta para poder conversar com você, para poder resolver, não. Qual que é o problema disso tudo? E ontem, uma pessoa me procurou e falou assim, Washington, lá no grupo a situação tá pegando, uma outra transportadora tá lá queimando assim, falando a verdade, que ele deixou outra transportadora na mão com a mesma situação igual a sua. Eu falei assim, cara, sabe o que acontece? Por isso que eu não fiz nada, eu não fui correr atrás de tirar satisfação com ele nem nada, porque o próprio cara se queima. Ele mesmo fecha a porta, além dele fechar a porta para outras pessoas, ele fecha a dele também. Daqui a pouco, ninguém mais chama ele para poder fazer nenhum tipo de serviço. Ninguém precisa de queimar ele. Ele mesmo vai se queimando sozinho, por causa da falta de responsabilidade. E digo mais, falta de responsabilidade e falta de definição de público. Ele não tem ao certo qual carga pegar, o que fazer, como fazer. Quando você faz uma promessa e não der certo, o que você tem que fazer? Ele não tem isso bem definido na vida dele. Por isso que ele tem esses tipos de atitude. Não define o público-alvo dele. Pega todo e qualquer tipo de carga. E depois, quando vê um problema, ele não sabe como solucionar. E esse vídeo de hoje é para falar com você o seguinte. Se você não quer ser um tipo de parasita, ou se você quer parar de ser parasita, você precisa de ser transparente. Se você pega uma carga de uma
pessoa que te confiou, se você for passar para terceiro, você tem que comunicar ao embarcador. Porque você não tem um gerenciamento de risco. Depois eu vou fazer um vídeo aqui explicando o que é gerenciamento de risco para você que não sabe o que é e como que funciona. Se você não sabe disso, você está colocando a operação toda em risco. Por isso que você não pode ficar fazendo essa trivela se antes ter essa comunicação. Então, antes de você passar a carga para frente pensando em lucrar, esses diabinhos que ficam na sua cabeça, você tem que comunicar ao embarcador. Existem responsabilidades aí para trás. E se outros diabinhos virar para você e falar assim, ah, você está sendo baba-ovo, eles não estão crescendo, nunca vão crescer e querem que você vá junto. Todas as pessoas que são transparentes, que quando não sabem, que é o que a gente chama de ignorante, eles buscam aprender para poder fazer a coisa certa, eles crescem, assim como eu, e eles tomam a atitude correta. Por isso que eu dei o nome de parasita do carga e descarga. E eu quero trazer essa reflexão hoje para você aí. Você tem sido um parasita? Ou você conhece alguém que tem sido parasita? Pois é, ele está atrapalhando o nosso mercado e a gente precisa de abrir a mente dele para ele parar com esse tipo de procedimento e ele começar a agir da maneira correta. Eu vou te pedir um favor. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe isso nos seus grupos de carga e descarga. Os grupos que você tem de logística, compartilhe com eles. A intenção nossa aqui é fazer você performar. Não é atrapalhar, muito pelo contrário, é fazer você faturar mais. Você quer ver uma coisa? Esse comportamento de parasita, ele não consegue dar manutenção no carro dele direito, nunca sobra dinheiro para ele. Ele está sempre sendo taxado nos grupos de enrolado, aquela pessoa que enrola para pagar, aquela pessoa que enrola para poder finalizar aquilo que começou. O parasita, ele tem esses comportamentos. E a minha intenção é ajudar você a performar aí nas coletas e entregas. Se você tem alguma dificuldade com isso, se você quer aumentar o seu faturamento, você pode me chamar aqui e a gente vai começar a montar um plano estratégico para você. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus. Até a próxima.